Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Dia de festa! Uhul! Marcela Bastos, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para quem está acompanhando a gente pela câmera aí, com a live de abertura aqui do nosso Debate 93 no Facebook. Bom dia para você que está comemorando o aniversário do seu pastor, sua pastora, da sua igreja. O nosso WhatsApp 96803-8319. Manda pra gente o nome do seu pastor, pastora, igreja. Esquece de mandar seu nome também, que aqui ao final a gente quer te honrar. Apresentando os nossos debatedores. Aqui ao meu lado nós temos hoje o pastor Luiz Antônio. Ao meu lado esquerdo a gente tem o pastor Edson de Assis. E ao lado dele o apóstolo Cássio Mariano. Todo mundo preparado para o debate. Muito bem, todo mundo aqui já a postos para começarmos juntos o nosso Debate 93 agora, com transmissão ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Está no Face, venha para o Facebook da 93 FM e acompanhe a transmissão do nosso programa nessa nossa live de abertura, onde você conhece os debatedores, a Marcela, o nosso time. Vamos interagindo, conversando. A sua participação aqui pra gente é muito importante no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa. Apesar de crente, o pai da minha amiga só sabe amaldiçoá-la. O que ele mais diz é que ela nunca vai ser feliz. Minha amiga fica extremamente triste, morre de medo de que essas maldições se cumpram. Pais têm poder de amaldiçoar a vida do filho? Palavras de maldição proferidas por pais evangélicos têm mais peso espiritual? Como quebrar a maldição rogada pelos pais? Eu pergunto aos nossos queridos e amados debatedores. Quem vai começar, Marcelo? Então, pastor Edson, é com o senhor, meu queridão. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Obrigado, Marcelo. Bom dia aos demais debatedores, a todos os nossos ouvintes. Queridos, essa questão, né, que a nossa ouvinte aí apresenta, é uma questão, é muito comum nos lares. É muito comum a gente ver pais dizer para o filho que ele não presta, que ele não vai dar para nada, que ele não vai ser feliz, que ele é um tonto, né? Que ele é um miserável, que ele é o pior de todos, enfim, é algo muito comum. E aí a primeira questão que eu apresento aqui, por que um pai, né, que a princípio nós pensamos que tem todo um amor voltado para seu filho, né? Porque o pai ama seu filho, a mãe ama seu filho. Por que dirias palavras que são tão prejudiciais? Porque se nós formos perguntar aqui a maioria dos nossos ouvintes, e daqui a pouco nós vamos ver aí que eles concordam que isso traz um prejuízo muito grande. E aí eu vou ver duas coisas. Primeiro, muitos pais fazem essa declaração inconscientemente. Muitas das vezes são porque receberam ou porque são infelizes, porque não alcançaram a vitória desejada na sua vida, e ver o filho infeliz, ver o filho mal, de alguma forma ele dá um prazer. E outras vezes porque o pai não tem conhecimento, né? Eu tenho um caso de um menino, né, se tornou homem, e ele tinha toda algo contrário à sua família, não conseguia lidar com seu pai, e a gente trabalhando com ele, né, ali na análise, coisa e tal, ele consegue descobrir que quando ele tinha lá os seus 8 anos, um dia os amigos estavam na sua casa e, de repente, ele tinha um problema de urinar na cama, ainda não tinha resolvido isso, né? E
quando todo mundo acordou, o pai, né, disse para todo mundo: a gente tem um mijão aqui, é nessa turma. É pronto, a partir daquele momento, aquele menino carregou por toda a vida, tá? É um desconforto com o pai, um ódio pelo pai, que lhe trouxe vários fatores negativos durante a vida. Com 8 anos? Com 8 anos. Então, a gente vai ver que esse pai, na verdade, ele tentou ajudar o filho de forma errada, ou seja, é por não ter conhecimento de como deveria. Ajuda. Ele tentou ajudar. Ele tentou ajudar. Muitos tentam ajudar. É quando diz, né? Você é pior do que o seu primo, você é pior motivar. do que os seus colegas. Tenta motivar de forma negativa. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai carregar pela vida, tá? Alguns traumas, porque as palavras, JR, o vento não leva. Eu queria encorajar os nossos ouvintes a não motivarem seus filhos assim. Tá claro que não funciona. Esse é um caso, mas se chegar a expor a pessoa, não é? Olha, aqui, tem aqui um. Como é que foi a palavra que o senhor usou? Que eu fico sem graça de usar. Não, temos um mijão aqui no meio. Eu fico sem graça de usar essa palavra. E o menino sabe. Qual foi a mesma palavra que o senhor falou? O quê? Que o pai disse? Quer que eu reflita? Mijão. Não, é que eu não falo essa palavra. Eu fico sem graça. Eu fico sem graça de falar. Então, Mas qual é a mesma palavra? Não precisa mais. A gente podia conversar com ele aqui para ver por que ele fica sem graça diante dessa palavra. Do ouvinte. Que às vezes alguém tá lá tomando um suco agora, vai tomar um guaraná, enfim, lembra. Mas veja, a gente sabe que a palavra tem força, ela tem uma importância muito grande. O mundo foi criado com o uso de palavras. O verbo se fez carne, são palavras. Jesus trouxe palavras tão claras. A gente lembra dos profetas porque eles profetizaram e para isso usaram palavras. Poucos deles usaram atos simbólicos e normalmente quando aconteciam os atos simbólicos estavam acompanhados de palavras. A gente sabe da importância que as palavras têm, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista espiritual. O texto mistura as duas coisas. E eu tento sempre distingui-las para que a gente tenha sabedoria para lidar com os assuntos. Nem toda palavra é espiritual e nem toda palavra é emocional. Algumas têm as duas coisas. E o fato de ser um pai evangélico faz dessa palavra espiritual? E aí é uma das dúvidas aqui. Tem mais força por causa disso? Já diz um ouvinte aqui, evangélico ele pode ser, cristão nunca. E aí? Quem vai agora, Marcelo? Pronto. Vamos esperar Marcelo, então? Pastor Luiz, vai lá. Tá escalado, então, Marcelo? Tá escalado. Então tá bom. Então, é muito estranho a gente receber essa informação que é de um pai evangélico, mesmo que o ouvinte aí tenha dito que ele pode ser evangélico, mas cristão não é. Mas é difícil você separar de cristão e evangélico. Supõe-se que o evangélico é cristão. Ele se declara como cristão. Nós entendemos que os evangélicos são cristãos. Agora, sem dúvida que a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Aí sim, ele se declara evangélico, mas as atitudes dele diz que ele não está sendo cristão, pelo menos nesse aspecto. É muito difícil aceitar isso. Agora, o que se pode imaginar aqui é o seguinte, que a pessoa ela pode dizer o que ela quiser. Primeiro, é estranho receber essa palavra, saber que um evangélico, um cristão e pai, não precisava nem ser pai, não precisava nem ser cristão, nem evangélico. Um pai, poderia ser aqui, um pai faz isso com a filha, poderia ser de qualquer segmento religioso ou até ateu, não se espera isso de um pai, como o pastor Edson bem falou ali. Agora, o que eu quero dizer é que uma pessoa ela pode dizer o que ela quiser. Agora, eu entendo que caberá à moça receber isso ou não. O perigo, na minha opinião, não é poder na palavra do pai. Não creio que haja poder algum na palavra dela. O problema é o poder da palavra, como o pastor Edson citou ali a questão do mijão, né? Que traumatizou. Então, ela receber isso traumaticamente, que não obrigatoriamente do pai. Poderia ser de qualquer pessoa, traumatizar. Ela ficar traumatizada e acabar recebendo isso e disseram que eu não vou ser nada, meu pai disse que eu não vou ser nada e acabar não sendo mesmo, porque ela somatizar isso, trazer isso para a vida dela.
Mas agora eu queria dar um conselho para essa moça, biblicamente, para ela ficar subtranquila, porque é o que soubemos aqui, ela tem preocupação com isso. Se isso pode acontecer, etc e tal. Provérbios 26, 2, viu, minha querida, você que está me ouvindo e todos aqueles que têm medo dessa questão de palavra, diz assim, ó: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E trazendo para o popular, que eu ouço desde criança, tem um ditado que meu pai dizia muito: praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Cabe a essa moça, ela vê diferente a vida, eu vou vencer, meu pai diz que eu não, mas eu vou vencer, eu vou lutar e eu vou avançar. Como é que é? Urubu magro? Praga de urubu magro. Praga de urubu magro. Não pega em cavalo gordo. Mas é a filha. Mas ela que tem que ser o cavalo gordo. Ela tem que falar, não vou receber isso. E ela tem que se fortalecer, ela tem que ser obstinada em dizer, eu vou ser exatamente o contrário do que meu pai está dizendo. Eu vou estudar, eu vou me preparar. Receber o contrário. Ela tem que ser estimulada, autoestimular-se ao contrário. Apóstolo Cássio Mariano. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, os ouvintes. Obrigado pela oportunidade, Marcela. Então, esse caso é um caso que nos faz pensar, e nesse meu pensamento, eu vejo aqui duas situações. Vejo um pai que, mesmo evangélico ou crente, desequilibrado, porque para uma pessoa, um pai, chegar a esse ponto de trazer um desabafo e liberar uma palavra como essa, pesada, que pode definir o futuro de um filho, se ele estiver desequilibrado e não souber lidar com essa palavra do pai, como os pastores, os debatedores colocaram aqui. Se ele tiver um bom equilíbrio para poder lutar e não receber esta palavra, essa mensagem, não entrar no seu emocional, no seu psique, ele vai conseguir lidar muito bem com essa situação. Mas muitos, até porque pela influência paterna, recebem, se entristecem e acaba afetando a vida emocional, a vida em todas as áreas da vida. E aí causam problemas números. Mas aí eu pensei aqui em alguns textos da Bíblia. E vou me lembrar que é um texto que vai falar sobre Jabes. Esse texto ele é muito interessante porque ao nascer a mãe tem sofrimentos e libera uma palavra para o filho que o nome dele vai estar ligado à personalidade, ao caráter. E o povo de Israel tinha muito isso. E aí, qual é o nome? Jabes, que significa aquele que nasceu, aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. Então ele vai carregar toda a sua infância, todo o seu tempo de vida. Está chegando aquele que traz dor, está chegando aquele que faz sofrer, ou que faz pessoas sofrerem. Mas a Bíblia vai dizer que ele se coloca em um momento, em oração em Deus, e a oração de Jabes quebra isso nele. E a Bíblia vai nos falar algo lindo e maravilhoso, que ao quebrar essa maldição, esse momento ruim, esse estado dele, vai dizer que ele ficou mais ilustre dos seus irmãos. Ele vai se destacar porque entre ele mesmo, foi o que os pastores falaram, ele não aceitou aquela situação. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Que culpa eu tenho de poder nascer em um momento de trazer dor para minha mãe? E não é porque aconteceu isso que eu vou aceitar isso na minha vida. Vou dar a volta por cima, vou levantar a cabeça, vou sacudir a poeira e não vou deixar isso entrar no meu coração. Então eu penso nisso. E pode acontecer as maldições? Podem. Mas o que vai definir é quando a pessoa se posicionar em Deus e não aceitar mais nenhuma dessas palavras. Então, agora o pai precisa se equilibrar. Independente de ser evangélico ou não. Se ele está estressado, se ele está nervoso, se ele está irritado, com problema no trabalho, com problema financeiro, ele tem que pesar as palavras. Porque Tiago falou que a nossa boca e as palavras que saem dos nossos lábios têm poder. A missão mais importante que o pai e a mãe receberam foi criar os seus filhos. Mais importante missão para a família. Cuidar deles e ensiná-los o evangelho, ensinar a eles a palavra. Um ouvinte diz aqui, JR, uma maldição é quando os pais não deixam seus filhos e familiares seguirem o caminho do Senhor Jesus. Lá em 1519, o pastor Luiz Antônio trouxe como é que é a frase mesmo? Magro não pega em cavalo gordo. Como é que é aquela outra onde a vaca vai, o boi vai atrás? Como é que é? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Que tem que ir, quando as crianças são pequenas. Aí os pais dizem assim, nós vamos à casa da sua tia. Não!
Não, vão assim mesmo. Não vão? Nós vamos fazer um passeio em tal lugar. Não, nós vamos assim mesmo. Eles vão. Ou seja, quem está na direção são os pais. Os filhos vão aonde os pais levam. E se os filhos não chegam, não quer dizer que os pais não levaram. Mas existe uma responsabilidade nisso. É o que o ouvinte está dizendo aqui. Às vezes quem barrera, quem cria obstáculo são os próprios pais em relação aos seus filhos. E aí ela chama isso de a pior maldição é esta. Pastora Adriana Félix, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, muito obrigada, JR, obrigado a cada um de vocês. Pastores, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Quando a gente recebe a pauta, né, eu até gostei muito do assunto, porque isso é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, né? Então, assim, eu creio e concordo plenamente com cada um dos pastores, porque a gente é que decide aquilo que a gente vai abraçar como verdade para a gente ou não. Então, quando você se posiciona como alguém nascido de novo, como alguém que teve o destino completamente mudado e transformado pela ação do Espírito Santo, pelo posicionamento de decidir estar em Cristo, isso tem que mudar completamente a maneira de pensar. E Romanos 12 fala, né? Seja transformado pela renovação da sua mente. Então, talvez o tempo todo ali, talvez isso não começou na vida adolescente, quando a pessoa tomou consciência disso, mas talvez tenha começado na infância. E é bem provável que tenha começado. Então, no momento que ela toma consciência daquilo e ela começa a perceber que aquilo confronta com o que a Bíblia diz a respeito dela, com que o futuro que Deus planejou para ela, como os pastores disseram muito bem, é só ela se posicionar, ela crer naquilo que Deus estabeleceu para ela. E com relação ao que o pastor acabou de dizer, eu creio o seguinte, que a nossa responsabilidade é enorme, né, de direcionar as crianças, direcionar os filhos no caminho que eles devem andar. Essa é a nossa responsabilidade. Mas chega um momento em que eles decidem por eles aquilo que eles vão, o caminho que eles vão seguir. E aí a gente, como pais, hoje eu sou mãe de adultos, né? Eu tenho 2 filhos adultos e um adolescente. E chega um momento que a decisão é deles. Então cabe a mim descansar, na verdade, naquilo que eu semeei no coração deles. Porque a responsabilidade é deles, as decisões são deles, e desde muito antes deles se tornarem adultos. O adolescente, ele já está decidindo longe da mãe, longe do pai. Então, assim, mas eu acredito que seja um peso grande, né, dos filhos carregarem quando os pais não os colocam na direção da palavra, dos princípios bíblicos, porque isso vai facilitar tanto a vida, vai guardá-los de tantos problemas, de tantas dificuldades, vai ensiná-los, assim, a andar na verdade. Isso não tem preço. Então eu acredito que realmente seja um grande prejuízo. Olha, quando a nossa ouvinte usa a expressão maldição, eu consulto a vocês. Gosto de deixar as coisas claras. É maldição. A gente está numa rádio cristã, programação cristã. Quando alguém fala maldição para nós aqui, está falando de uma questão espiritual. Uhum. Certo? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é que o pai chega para a menina e diz assim: você nunca vai ser feliz. É uma maldição espiritual? Ou é uma questão emocional? Na minha opinião, é muito mais uma questão emocional até do que espiritual. Uhum. Agora, quando vincula essa pessoa que diz isso a um evangélico e cristão, aí é difícil é difícil separar que seja uma questão espiritual. Mas eu entendo que esse pai não está no seu estado normal. Ou ele não está no seu estado normal, ou ele não tem o estado normal. Olha, pastor, veja, num jogo... num trânsito, num lugar, a pessoa xinga o outro. Diz que ele é filho de não sei o quê, diz que ele é não sei o quê. Aquilo não pega. Não pega. Entendeu? Aquilo não pega. Então, essa é a minha pergunta para vocês, para poder entender isso. Você chega no colégio, os meninos, infelizmente, meninos e meninas, então meninos no sentido amplo aqui, as pessoas têm linguagem. Não, tem gente adulta também que cada frase que a pessoa fala, 80%, 90% é palavra ruim. E a gente tem muita gíria que é negativa. Vacilão. Agora já tem. Não sei o que lá, entendeu? Tô dando aqui as leves. Pra dizer o seguinte, e a pessoa fala, isso pega. Entendeu? Assim. Eu quero só, viu, pastor Edson, antes até, porque eu gostei demais desse texto aqui, ou consultar, nem precisaria ler todo, mas ele é tão agradável. Como pardal que voa em fuga e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo,
Quer dizer, existe motivo justo para alguma maldição, mas diz que sem motivo justo não pega. Então, quer dizer, a maldição desse pai aí para essa moça, que motivo justo? Não pode haver, quer dizer, porque é filha dele, então não vai pegar. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, uma coisa é você ser ofendido por um desconhecido, por um grupo, outra coisa é você ser ofendido por uma autoridade sua, tá? O teu pai é tua autoridade. Ele tem um poder espiritual sobre a sua vida. Verdade. Tá? Então, da mesma forma que ele pode construir algo de bom na vida dessa criança, na vida desta mulher, ele pode destruir. A gente tem que entender que no momento que ela aceita Jesus Cristo, nenhuma maldição há mais, né? É uma nova vida que se tornou ali. Ela tem que partir desse princípio. Mas a gente pensando enquanto pais, os pais têm que ter cuidado naquilo que dizem, né? Nem tudo que pensam é para falar. Tem que ter cuidado, principalmente na hora da fúria, na hora do estresse. É porque o que falou vai ficar gravado no coração daquela criança. Ela vai crescer com aquilo. Ela vai desenvolver com aquilo. E se aquilo for maléfico, vai transformar muitas coisas ruins na vida dela, tá? O que nós somos hoje, como pessoas, como adultos, foi o que foi construído. E quem começou a construir foram os nossos pais. É claro que nós mudamos, nós podemos nos tornar diferente, né? Nós podemos corrigir algumas limitações, podemos corrigir alguns defeitos, podemos se tornar pessoas melhores, mas, no entanto, tá? Aquilo boa parte do que você é hoje, do que nós somos hoje, foi formado lá atrás. Mas olha, numa família, num núcleo familiar, tem lá 2, 3 filhos, tem sempre comparação. Aquela é a mais bonita, aquela é a outra, é a mais inteligente. Tem uma coisa, tem uma disputa, e tem sempre um mais, aquela pessoa é isso, aquela pessoa, e tem, além do rótulo, tem o que é mais. Se não for na família ali, naquele núcleo, é com a prima. Se não for com a prima, é com a vizinha. Então, a gente vive sob constante observação alheia, que constrói, com base no seu olhar, essas comparações. Olha para um lado, olha para outro. E isso, meu ponto de vista, isso não é saudável. Mas tem pessoas que fazem isso, que usam isso aí, que estão aqui, ó, sentados nessa mesa aqui, sobreviveram e tal, então muito bem. Mas a gente precisa compreender que às vezes a pessoa acha que o mundo é aquilo. A pessoa vê para aquele núcleo que foi estabelecido ali que o mundo é aquilo. Quando você sai de casa para você estudar, você descobre que o mundo não é mais aquilo, que o mundo está muito além daquilo. Então, existe uma fase em que isso pega, beleza, mas isso pega a vida toda? A vida toda você vai ficar assim, ouvindo uma fala de uma pessoa que é autoridade, que é pai, que é mãe, avô e avó, para colocar acima o irmão mais velho? Essa é a minha pergunta. Então foi isso a questão, desculpa. Não, sem problema. Olha só, a questão que eu falei aqui sobre Jabes é um ponto interessantíssimo, porque é uma colocação dos pais, por causa do estado do nascimento dele. Então vai liberar uma palavra que vai mexer com a questão ligada ao caráter e à formação dele. Porém, no seu desenvolvimento, no seu crescimento de vida, ele não vai aceitar, ele vai se posicionar contra qual questão? Nasceu para trazer dores, nasceu para trazer sofrimento. Então, aonde ele chegasse, chegou quem traz problema, chegou quem traz dor. E ele se posiciona e diz, não quero trazer dor para ninguém, e nem para mim. E nesse posicionamento, ele se posiciona em quem? Em Deus. Ele fala, Deus, que essa palavra do dia do nascimento, que foi liberada para mim no dia que eu nasci, foi liberado isso. E por quem? Pelas maiores autoridades que está sobre uma criança, que são os pais. O que ele faz? Ele define, ele toma uma atitude e diz, ele quebra em Deus. Aí a Bíblia vai redundar que Deus ouve essa oração e responde. Responde de que forma? Quebrando esse estigma, quebrando essa maldição e colocando ele sendo ilustre, ele se destacando dos demais. Ele vencendo essa barreira, esse trauma, essa maldição, essa tristeza, essa angústia. Mas a Bíblia também vai falar sobre uma outra autoridade que não é pai, mas é profeta, por nome de Balaão. Balaão, ele é o profeta que se vende por coisas. E aí, Balaque contrata ele para liberar uma maldição sobre o povo de Israel.
Porém, o povo de Israel está sob uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra divina. Essa palavra divina é crescimento. E nós sabemos que todas as pessoas que crescem incomodam. Todo mundo que foi destinado por Deus com um propósito, com um projeto, vai incomodar. E uma vez que incomoda, tem esse destaque, tem essa diferença, alguém vai tentar parar. Mas aí, o que prevalece? Prevalece a palavra de Deus. Quando ele se levanta para levanta vários altares para lançar a maldição, Deus se apresenta e fala: contra o povo de Jacó não vale encantamento. Amém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria a Deus e não cumpriria a Deus. Deus é Deus, Deus tem palavra. E qual foi a palavra de Deus? Foi a aliança abraâmica. Então Deus estava dizendo: eu tenho uma aliança com Abraão, Abraão já se foi, mas o povo está aqui debaixo dessa aliança e não vai ter ninguém que se levante que vai lançar a maldição sobre Amém. eles, porque eles estão debaixo de bênção. E quando uma pessoa está debaixo de bênção, ainda que se levante o inferno, vai crescer, vai ser abençoado e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém. Amém. Não tem mais o que falar, tem? Eita. Mas eu glorifico a Deus por essa palavra, porque eu vim com essa palavra no coração, sabe? E eu creio assim, era uma aliança de Abraão, hoje nós estamos numa aliança superior. Então isso é fantástico, porque era uma aliança que, apesar de ser uma aliança forte, nem se compara à aliança que Jesus Cristo fez com a gente hoje. Então, assim, a gente sabe da influência que os pais têm na criança, da forma como a criança tenta o tempo todo confirmar aquilo que os pais dizem para ela, porque, na verdade, ele não é só a voz de autoridade, o pai e a mãe, mas eles são a voz da verdade. Aquilo que um pai diz para uma criança, ela acredita. Né? Ela acredita que ela é aquilo e talvez ela continue acreditando isso muitos anos, até como o JR falou, até o momento que ela sai e vê, poxa, não sou isso, ou o mundo não é só esse. Então, e quando ela se depara com o fato dela poder ser mais, ou ela sabe que ela é mais do que muitas vezes os pais dizem a respeito dela, e ela ainda se converte, e aí é algo, como o pastor colocou, é explosivo, porque quando ela entende quem ela é em Cristo Jesus, quando ela entende a aliança que Jesus fez com ela, Deus fez com ela através de Jesus Cristo, a posição que ela toma, ela sabe que nenhuma maldição alcança, que a bênção de Deus foi liberada sobre ela não pode ser revogada. Superior. Ela é superior, ela é muito superior. Então, assim, ela pode viver crendo naquilo que o pai dela, realmente o que é pai, acima desse pai diz a respeito dela, e não do que o pai natural diz a respeito dela. JR, eu quero fazer duas ponderações. Uma não está sendo evocada aqui, porque a questão aqui que colocou-se o pai como o algoz, a situação toda, né? E ela como a vítima da situação. Mas fiquei pensando aqui, não defendendo o pai, mas por que seria que o pai fala essas coisas para essa moça? Eu não conheço, pelo menos, não sei. Não justifica o fato do pai dizer isso para uma filha. Mas será que ela realmente não precisa pensar no modo de comportamento dela sem justificar e sem apoiar a palavra do pai? Mas por quê? Será que não é uma consequência de comportamento dela? Talvez ela também precise se adequar, se ajustar para mudar até esse pensamento do pai em relação a ela. Só isso. A segunda ponderação, fiquei me lembrando aqui quando o apóstolo Cássio ali e a pastora Adriana falando sobre a questão do nome especialmente. Fiquei me lembrando de há uns 15 anos atrás, um menino que chegou para mim, ele tinha uns 13 anos, mais ou menos, e chorando aos prantos, ele: pastor, mais um ano que eu vou ficar reprovado. Ele já chegou dizendo isso. Ele nem era da nossa igreja, mas ele estava frequentando os embaixadores do rei lá e tal, e envolvido com os meninos. Falei: mas como que você diz isso? O ano nem acabou ainda, você está dizendo que já vai ficar reprovado? Ele falou: é porque as minhas notas estão ruins, eu não consigo e tal. E eu me interessei por aquele rapaz e comecei a conversar com ele e descobri. Ele fora criado só pela mãe solteira e pela avó. O pai foi assassinado, tinha um comportamento ruim. E eu percebi que ele trazia uma carga realmente de inferioridade muito grande, de vitimização. E eu perguntei, já sabia, mas eu perguntei a ele de propósito: qual é o seu nome? Aí ele olhou para mim assim, como que se eu não... Poxa, o pastor sabe meu nome, mas de propósito, qual é o seu nome? Ele falou: Vitor, pastor, o senhor sabe. Eu falei: você sabe o que significa seu nome? É Vitor. Quem é que botou o seu nome de Vitor? Foi seu pai, sua mãe, sua avó? Foi intenção de quem? Contou lá, já não me lembro quem, mas eu fui pelo nome. Falou: rapaz, Vitor é de vitorioso, cara. Você tem que ir por aqui e tal, estimulando ele, porque ele não recebia estímulo em casa, nem da avó, nem da mãe, etc., da família. E não é que eu falei: eu vou estudar com você.
então você traz, eu vou estudar com você e tal, que não adiantava ir lá orientar a mãe, era o ideal. Estudei com ele, fiquei estudando com ele, orientando, ele passou de ano, ele falou, pastor, não é que eu passei? Claro, cara, tu é vitorioso. E hoje já é formado, adulto, já tem Perguntar para os irmãos. Então, quebrar a maldição, essa coisa de quebrar a maldição, eu creio que a gente quebra sim. Conhece alguém que tá sempre com dor? Sim. Hipocondríacos, né? Então, tem gente que gosta. É. Não é? Uma pessoa, não, tô com a dor aqui, amanhã tô com a dor ali, tô com a dor lá, e a pessoa, como é que é o seu nome? Maria das Dores. Tem a ver? Acho que eu tô querendo pensar no nome aqui, porque o nome é uma coisa que hoje para nós não tem o impacto que tinha no meio do povo hebreu. Mas eu usei o negócio do Vitor sim, só como... Não, né? foi a ilustração boa. Eu tô só querendo pegar o contrário, o contraponto da Maria das Dores, que ela não precisa ficar preocupada com remédio. Claro. A Maria das Dores foi curada pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É que às vezes o nome foi dado, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram nome e o nome que a menina recebeu é da amante do pai. Eita. Que ela veio descobrir anos depois. Aí faz o quê? Troca de nome, não gosto do meu nome, que é o nome, você tá entendendo? Sabe, tem coisa, irmãos. Não tem o mesmo peso. É isso que eu ia falar, porque é o seguinte, a gente precisa assim entender que às vezes cai o nomezinho assim da pessoa, tem gente que escolhe um bom nome, olha aqui, Edson, nome bonito, e Edson de Assis, não é? Não é qualquer Edson, Adriana, olha que beleza de nome, Luiz Antônio, esse aqui foi composto, olha, Luiz Antônio, Cássio Nobre. Cássio Mariano, não é sobrenome não? Cássio Luiz. Aí, ó, Cássio Luiz. Eu senti que não era. Cássio Luiz. Homenagem. Não é brincadeira, não. Então, ou seja, os nomes estão aí. A gente não tem o mesmo significado de nome, né? A gente tem um período. Agora, o que tem de Cauã? Rauã? Entendeu? Não é? Né? Qual que é o nome que tá mais aí, Marcela? Dá uma olhada, faz uma pesquisa rápida aí pra nós. O nome tá bombando aí. Voltou a aparecer o quê? Maria. Voltou a aparecer. Pedro. Muito. Não, cara, já pegou a pesquisa? Já voltou? Nem foi, já veio? Ela é rápida. Enzo, Valentina, ela foi fez umas visitas aí, tá pegando os nomes. Vai lá, Enzo, Valentina, vamos lá. Eu posso fazer uma colocação claro, aqui? É que o pastor colocou que essa moça poderia estar provocando, né, a atitude do pai. Eu vou discordar aqui, pastor, porque eu acredito o seguinte, no que Cristo falou, a boca fala que o coração está cheio, tá? Eu acredito que ninguém provoca, tá, uma ofensa do outro, tá? Acredito que esse pai, pode ser que essa moça tenha um mau comportamento, né? E esse pai pode ser responsável também por esse mau comportamento dela, claro, né? Eu acho o seguinte, quando você vê, por exemplo, quando você ouviu aí o Vitor e o seu Forá deu uma palavra a ele, né? O Vitor, de repente, podia estar provocando das pessoas que ele era um derrotado, que ele não aprendia nada. O seu Forá deu uma palavra de incentivo, de otimismo para ele. Então, eu acredito o seguinte, pelo pior que a pessoa pode se comportar, o meu falar para essa pessoa não depende dela, depende de mim. Depende de mim, porque alguém pode dizer uma palavra, né, que é destrutiva para aquela pessoa e outra pessoa vir dizer para a mesma pessoa uma palavra de construção. Então, eu acredito o seguinte, que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, né? Deus nos deu o poder da gente escolher o que falar, né? Deus deu o poder. A gente, na verdade, tem a capacidade de selecionar o que nós estamos falando aqui. Então, quando eu vou falar para o meu filho, quando eu vou falar para uma outra pessoa, mesmo que a pessoa tente me provocar, a palavra só sai de mim se eu assim querer. Só aproveitar para poder fazer uma ligação. De fato, eu falei no início, porque isso se vai também muito do estado emocional, do psique, do estado do pai, da mãe. Então é importante que antes de resolver qualquer assunto familiar, principalmente com os filhos, o estado emocional do pai naquele momento. Porque se ele estiver com um desequilibrado naquele momento, estressado, nervoso, com irritabilidade, dificilmente ele vai conseguir colocar as palavras corretas para o filho. Então, essa posição e esse estado de espírito do pai, sendo evangélico ou não,
Isso é importante no diálogo e no relacionamento diário com o filho. Se ele já tiver com vários problemas, já vindo do trabalho, estressado, nervoso, e aí acorda, é um ditado popular, é verdade, sempre rebenta pro lado do mais fraco. Cabe a essa moça avaliar isso. Agora a pessoa para poder ter isso, ela tem que ser antes, né? Ela tem que saber, o negócio tá meio esquisito. Hoje eu não falo mais nada. Eu não sei se vocês conhecem essa história. A irmã foi lá na igreja, aí, pastor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo. Elogiou o marido uns 30 minutos, elogiou, né? Você tá me entendendo? Sei. Queimou o homem. Queimou tanto homem com força, com animação, 30 minutos sem parar, mas disparou para falar, e o pastor, muito doido, disse para ela assim: minha irmã, eu vou te ensinar uma simpatia. Eita. Aí eu, irmão, que isso, pastor? Simpatia. Teu marido vai chegar em casa, você vai colocar um fio de cabelo na boca, bem do alto aqui, do topo, tem que ser do topo, pega do topo da cabeça, põe na boca e não pode engolir. Aí o marido entrou em casa, ela quieta. O marido foi lá não sei o que, ela quieta. O marido fez não sei o que lá, ela quieta. 15 minutos depois, o maridão estava lá dando beijo e abraço nela, e o assunto foi resolvido, porque na conversa o pastor observou que na verdade o problema não era o outro. É isso. E isso é uma encrenca que a gente às vezes é possível que a gente destempere o outro, que a gente tire o equilíbrio do outro. E aí complica. Marcela tá com a lista de nomes bonitos aí. São os nomes mais hoje em dia. Em 2019. 2019? Nasceram quantos aí? Conta aí pra mim. Não, quantos nomes aí? Essa pesquisa não tem. Eu mudei a pesquisa. De meninas, Helena, Júlia. Helena. Não, peraí, vai devagarzinho. Helena, com H. Com H. Helena. Júlia. Sofia. Alice. Olha. Aurora. Os nomes antigos. Alice, Aurora. Liz. L-I-Z. Isso. Bonito. Meninos, Miguel. Enzo. Na Casa do Composto, João Miguel. Arthur. Heitor. Samuel. Ravi. Com H. Com R. Ravi? Nunca vi. Nem eu, nunca. Levi. Estão nos nomes. Mas você fez a pesquisa, isso é bíblico. Noah. Tudo senhor. Bíblico. Foi lá jogar lá, Noah. Foi lá no Lorenzo. Gael. Tá bem famosinho em 2019 também. Gael é? Gael, já vi alguns que não. Mas Gael, só isso? Só isso. Antigamente isso era um apelido, né? Cada nome. O pessoal agora tá diminuindo o os Gabriel nomes. Foi o Gael. Algo importante. Os dois nomes que ela colocou aqui. É o mais usado para as meninas. Helena, quer dizer, é tocha, né? É luz. Raio de sol, luz. Isso aí virou música do Wanda, hein? Já vira música do Wanda. E pro menino... Miguel, eu pesquisei Enzo. Enzo quer dizer príncipe do lar. Né? Então, são nomes bonitos, né? As pessoas procuram os significados. Nós procuramos o significado. Meu filho se chama Felipe. Quando ele nasceu, eu fui ordenado a evangelista. Como o Felipe é o primeiro evangelista citado ali na história da igreja, eu escolhi o nome. Preferiu o Felipe do que Estevão, né? Estevão era diácono. Mas e não era evangelista? JR, você contou a história da irmã. O Felipe também era diácono. Você contou a história da irmã, e eu lembrei também aqui, fantástico, o rapaz casou com a moça e foi morar com a mãe era sozinha, e as duas brigavam demais, era uma coisa terrível. E um dia a moça foi à sua aldeia e foi lá o curandeiro e disse assim: odeio minha sogra, eu pago um dinheiro que o senhor quiser para fazer um veneno para matar minha sogra. Olha aí. Aí ele falou: tá bem, passa aqui amanhã que eu te entrego o veneno. Ela foi, aquela garrafa imensa, você vai colocar uma porçãozinha dessa na comida dela e diariamente, vai dar aí uns 20 dias. Mas você tem que usar de uma estratégia agora. Você tem que fazer a comida, fazer uma comida boa, comida que ela gosta, tratar ela bem, para ela não desconfiar, porque ela vai começar a morrer. E aí, etc. Não, então tá bem. Então ela passou a fazer a comida que a sogra gostava, tratá-la bem e colocar aquela porçãozinha.
Quando chegou no 10º dia, rapaz, as duas estavam vivendo, que era uma maravilha, a sogra tratando ela bem, ela correu no curandeiro e falou com o curandeiro: eu não quero mais matar minha sogra, o senhor, por favor, me dá um outro remédio aí para tirar, um antídoto. Falou: não, minha filha, continua dando aquele mesmo que é vitamina que eu te dei. Quer dizer, era o comportamento de tratamento que fazia. Quando ela passou a tratar bem a sogra, naturalmente o veneno foi embora. O veneno não estava na garrafa, era nela. Tava nela. Então a questão nessa relação pai e filho aí, a minha questão é essa. O assunto é maldição. Maldição pega, não sei o quê. Eu acho que a maldição é o comportamento do dia a dia de cada pessoa. Como é que você vive? Então a sua vida é uma vida de maldição. Você é uma pessoa que detesta as pessoas, fala mal, é fofoqueiro. Você é uma pessoa maldita, você faz mal. Agora você é uma pessoa bondosa, amorosa. Meu Deus do céu. Se a boca fala do que o coração está cheio... Né? Se a boca fala do que o coração está cheio e é maldita, a palavra foi maldita, dita de forma maldosa, é fruto do coração, tem que tratar o coração. 11h43 aqui no Rio. Quero agradecer a sua companhia com a gente aqui através do Facebook da 93, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós continuamos transmitindo o Debate 93 pelo nosso aplicativo, pelo site, pelo rádio, e dando bom dia especial, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pelo Spotify. 11h43, hora de Brasília. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Sabe quando as operadoras de telefonia ficam ligando de maneira insistente e acabam irritando muita gente aqui no Brasil? Pois é, lá no Japão aconteceu o contrário. Um idoso de 71 anos foi detido por ter ligado 24 mil vezes, tá, gente? Para uma empresa de telefonia. O aposentado, chamado Akitoshi Okamoto, viu? Ele estava cansado. Sabia que era ele. Ligava para reclamar do serviço. E quando ele ligava, ele exigia que os funcionários pedissem desculpas por violar o contrato. Ele costumava desligar rapidamente a ligação. O idoso foi detido sob acusação de obstrução fraudulenta de negócios. E aí a gente pergunta, tem um limite para reclamar? Como é que a gente percebe que a gente está se tornando uma pessoa murmuradora? Citamos Filipenses 2,14, que diz: façam tudo sem queixas e nem discussões. E aí, debatedores? Então, eu vou iniciar. Acho que esse caso aqui também nós devemos distinguir aqui dois pontos. Uma coisa é reclamar, é murmurar. E outra coisa é exigir os direitos. Se tem o direito sobre o assunto, sobre um contrato, sobre um negócio, sobre uma compra, você não está reclamando. Você está colocando de fato aquilo que você tem direito. Comprou estragado, comprou quebrado, não está sendo atendido da forma que deveria, se pagou por aquilo, você tem o direito de uma outra forma. Seja no convívio social, no convívio político, no convívio da igreja. Então, se você tem um direito, você pode se posicionar em cima daquele direito. Agora, de fato e verdade, existem muitas pessoas negativas que passam o dia inteiro, e nós conhecemos muita gente, reclamando. Eu costumo falar em algumas mensagens nossas, se o louvor atrai a Deus, a murmuração, a reclamação, a indagação, as coisas negativas só pode atrair o diabo. E isso, de fato, de verdade, está provado na Bíblia. Então, que possamos passar um dia todo agradecendo a Deus. Tem tanta coisa boa para a gente agradecer, para a gente olhar. Hein, pastor Cássio, resta saber se esse idoso aqui, é interessante, preso com 71 anos, tadinho do velhinho, mas se era uma atitude de reclamar dos direitos dele, que foram violados, não sei, ou se era uma atitude de vingança mesmo, porque ele estava querendo perturbar mesmo. Ele 24 mil vezes. Ele estava querendo perturbar. Ele estava com perversidade, ele estava sendo maldito mesmo. Lá. E aí, pastor Adriana? Assim, 24 mil vezes eu fico pensando no equilíbrio desse senhor, né? Porque você ter ali 24 mil vezes reclamando a mesma coisa, a mesma postura, mas assim, se ele tivesse no direito dele, não tivesse sendo atendido, acho que até tinha o direito das 24 mil vezes. Mas com relação à murmuração, eu acho perfeito que o apóstolo Cássio colocou. Apóstolo Cássio, né? Sim, é exatamente dessa murmuração, tá muito incutida muitas vezes na nossa forma de viver. Então, da gente não perceber muitas vezes atitudes de murmuração, simples como é uma careta, é um senho franzido, aquele sonzinho, né? Que você
São gestos, muitas vezes, que você não percebe que você está reclamando do trânsito que está ruim, do buraco na rua, do outro que parou na sua frente, do outro que está buzinando, do outro. Isso vira um hábito, né? Então, assim, é muito perigoso quando a murmuração vai tornando você ranzinza. Eu me confesso, né? pastor, aqui no trânsito eu sou essa Você pessoa. ranzinza, pastor? Eu reclamo demais. Eu me confesso aqui publicamente. A minha esposa que deve estar ouvindo, ela deve, assim, pelo agora, menos. vamos ver se ele vai ouvir. Pelo menos está se confessando publicamente. Mas ela não sabe. É um fato. Eu reclamo demais. Eu molenga, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá passeando, não tem outra coisa para fazer. Eu acho que são coisinhas pequenas, né? Assim, que você adoece, pode... faz mal. Faz mal. Você tá ali, não, vai com Deus, Deus abençoe, você não tá na paz, mas eu não preciso buzinar. Eu acho que é muito aquilo do comportamento do pai de se controlar. Eu acho que quando a gente entende que agora o versículo me fugiu, os pastores podem me ajudar, que a maldição ela é como se ela liberasse um espírito de destruição, a murmuração. Eu não me lembro o versículo. Mas ele fala exatamente quando a murmuração ela é como se liberasse um espírito destruidor. Eu acredito muito no sentido de que ela traz esse ambiente que destrói seu humor, destrói a vontade das pessoas ficarem perto de você. Muda o clima de onde você está. Você está perto de uma pessoa que reclama de tudo, que murmura de tudo, que nada está bom, de cara amarrada. É aquela nuvenzinha negra na cabeça, sei que seja né? pra, que você não dá rir. conta. Porque a pessoa às vezes é tão assim que fica engraçada. Não, ela fica tóxica e muitas vezes ela não percebe que ela está assim, porque se torna um hábito de comportamento. E se muitas vezes você sinaliza, não, mas eu não reclamo assim, não. Não consegue ver. Às vezes eu fico tentada, assim, eu falo assim, essa pessoa merecia ser filmada, assim, umas 2 horas, só para ela ter ideia da fisionomia, da fisiologia e dos movimentos que ela faz, assim, de como ela reclama o tempo todo com pequenos gestos do corpo, da fisionomia, da fala. Então, acho que isso adoece famílias, adoece relacionamento, adoece o ambiente. Isso é maligno mesmo. Isso traz destruição para a vida dela, né? Eu vejo o seguinte, é uma falta de, talvez, o que eu chamo de inteligência espiritual. A Bíblia diz para em tudo dar graça. Isso. Né? Não importa a situação. A gente tem que aprender a ser gratos a Deus por tudo, em qualquer situação. Eu acho que em todo momento de nossas vidas, independente até mesmo de viver um momento de adversidade, é um momento de uma situação que não gostaríamos, tá? Naquele momento, a gente tem como tirar proveito. A gente tem como tirar alguma coisa boa daquele momento ali. Porque se nós formos reclamar de situações que somos colocados no dia a dia, que não nos são agradáveis, a gente vai murmurar. E a murmuração, ela é um pecado. A pastora tem razão. Na verdade, nós damos brecha a espírito malignos quando nós começamos a murmurar. Então tem muitas casas que poderiam assim, famílias poderiam ser muito boas, poderiam ter belos relacionamentos, mas as pessoas reclamam de tudo, reclamam do calor, do frio, reclamam da comida, reclamam do sal, do açúcar, né? As pessoas não conseguem aproveitar o que tem. Mas são poucos, pastor. Olha, oi? São poucos. Lá na sua casa, lá na sua cidade, lá na sua igreja. Se eu disser que são muitos, eu estou murmurando. Para mim são poucos. Não, eu acho que eu aprendi com o senhor. O senhor acabou de me ensinar isso. Eu aprendi, são poucos, pastor. Não, olha só. Não vão reclamar. Eu não vou reclamar. São muito poucos. Não é uma reclamação, é uma informação. Sim. Nós temos então me dá uma outra informação. O menino era o que mesmo que o pai dele falou? Eu acho que isso mexeu com você. Acabou a água. Mas como é que era o nome? Qual era o negócio do menino? O menino era o quê? Rapaz. O menino era o quê? Eu vou te dar meu cartãozinho daqui a pouco. Pastor querendo me analisar aí, ó. Pra mudar. Quando pedir de novo, fala assim, ele tinha enurese noturna. Olha, o que o Google ajuda a gente, né, rapaz? O Google é uma benção, né, pastor? Mas enurese noturna, a gente está diante do povo, então... fazer xixi na cama. Mesmo, fazer xixi na cama. Veja, quando a gente tem uma pessoa que reclama muito, ela tem problema. Entendeu? Tem problema. Pessoa que reclama muito de tudo o tempo inteiro. Existem pessoas que estão passando por problemas e por conta disso elas ficam mais sensíveis. São resignadas. Por exemplo, uma pessoa que está com dor de cabeça,
qualquer barulho a agride. E ela fica, fala mais baixo, abaixa o som, a televisão tá alta, uma pessoa que tem problema de vista e que a luz atrapalha, incomoda. Enfim, existem circunstâncias da vida, estou dando exemplos claros, circunstâncias que levam a pessoa a estar naquele período, ela está mais sensível. É verdade. Fica mais ranzinza. Isso tem que ser observado, né? Então, assim, agora o que a gente está falando aqui, a pessoa o tempo inteiro, a pessoa que fica, poxa, nada tá bom, nunca nada está bom. A pessoa tem que se tratar, né? Até dentro das igrejas. O pastor Edson, quando o senhor estava falando, não quis interrompê-lo, me lembrei de Romanos 8:28, né? Eu estou falando das pessoas que reclamam, estão sempre reclamando. As pessoas que estão no centro da vontade de Deus, e eu creio que todo crente, tá? Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Isso. O senhor está indo apressado fazer um casamento, sei lá o quê, o pneu fura. Isso. A tendência natural humana é reclamar, que você vai ter que trocar o pneu, vai sujar a mão, terno, é reclamar. Mas quando a gente para assim, Deus pode estar me livrando de uma situação. Não, tem que estar na cabeça sempre. Isso aí tem que estar na cabeça pensando sempre. Positivo, né? Sempre. Eu vi uma história e trocar o pneu com calma. E pronto. O senhor falou do pneu, eu vi uma história de um pastor que ele ia pregar, saiu, né? Tinha pressa para chegar, estava em cima do horário. De repente o pneu fura. Ele estressado, ficou ali dentro do carro até achar o borracheiro, um dia é domingo. Aí quando ele chegou lá no borracheiro, coisa e tal, acabou de consertar, o borracheiro disse para ele: olha, meu amigo, eu estava aqui orando a Deus. Hoje foi o primeiro pneu que eu consertei. Eu precisava levar alguma coisa para dentro de casa. Então a gente tem que entender que a nossa vida está no controle de Deus. Tá no controle de Deus. Entendeu? Até mesmo que você colocou, Deus nos evita de algum mal. Eu aprendi, eu quero citar aqui, porque eu cito sempre lá na minha igreja. Eu tinha uma irmã na igreja, quando eu comecei o meu ministério, ela cantava muito, e o nome dela era Vila, e ela cantava hino da antiga, né? Edilanda Valentim, aqueles cantores antigos, e ela tinha uma voz muito linda. Com o tempo, ela pegou câncer, passou não mais ir à igreja. E um dia eu fui levar a ceia para ela. E naquela época, eu iniciando o meu ministério, eu achei que ia encontrar uma pessoa mal-humorada, sofredora. Eu fui preparado, né, para encontrar aquela pessoa péssima dentro de casa. Preparado para confortar, consolar, né? Quando eu cheguei lá, aquela irmã cantou alguns hinos para mim no seu leito de dor, né? Logo em seguida ela veio a falecer, mas ela me mostrou o seguinte: a gente pode sentir Deus em qualquer situação de nossas vidas, né? A adversidade, ela não é tudo. A Bíblia já diz que o justo viverá pela fé. Como disse um amigo nosso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O amigo Paulo. Né? E é uma dessas histórias bíblicas que nos fortalece para identificar que a vida não é fácil. Todo mundo passa por lutas e dificuldades, todo mundo passa. Mas a maneira como a gente passa faz diferença. Saber que Deus está com a gente e vivenciar, externar isso, né? Declarar isso, que Deus está comigo e não é uma questão, eu tenho muito cuidado no negócio do pessoal começar a falar, tem pensamento positivo e aí só história do cara que foi pro inferno, né? Não está quente, não está quente, não está quente, não está quente. Tem coisa que as pessoas falam que é uma repetição mental, é só na superfície. E como é que você vê isso? Você vê quando passa o vento. Passa o vento, é igual aquele menino que foi para a prova, fazer a prova, e a prova era sobre tabela periódica. Que maravilha. E ele decorou. E ele teve que ir bem devagarzinho assim, entendeu? Sentou de lado assim, parou, porque se ele mexer a cabeça um pouquinho, espalhava tudo na cabeça dele. Tava tudo montadinho ali, a tabela periódica inteira. Quando é só na superfície e chega o vento, leva. Quando é profundo, tá lá enraizado, chega o vento, tempestade, e a casa não será derrubada, porque ela foi edificada sobre a rocha. A glória a Deus. 11h56 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Senhores debatedores, muito obrigado pela presença de todos. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, J.R., obrigado a todos os ouvintes.
Eu quero aqui mandar um abraço todo especial para uma congregação que nós temos na estrada do Arrastão, lá no Arsenal, que vai estar fazendo esta semana 26 anos. No sábado eu vou estar lá com os irmãos, o pastor Joelson, todo o pessoal, a membresia, um pessoal muito simpático. Que Deus abençoe. Pastora Adriana Félix, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, obrigada JR, obrigada a cada um de vocês aqui, prazer, pastores. E assim, eu quero deixar um abraço para minha igreja, Nova Igreja na Barra da Tijuca, e também dizer que na sábado agora a gente está fazendo um café, eu estou organizando um café para mulheres, bem intimista, bem legal, e que se você quiser mais informação, você pode me achar no Instagram, @PRAdrianaFélix, e eu te dou todas as informações. Pastor Luiz Antônio Vieira, obrigado, um abraço. PRA, né, pastora? Pastora, né? É um A só, para não ficar Ah, PRA. tá. Adriana, eu juntei. Entendi, só ficou entendi. PR, Não Adriana complica, Félix. não. Ah, tá beleza. Ela foi tão Chance de clara. repetir aqui, Ela ó. falou tão Ele direitinho. Eu ajudei ela. Eu sou Falou marqueteiro tão também. direitinho. Não, foi pra fixar, né, Pra pastora? fixar, muito obrigada, Beleza, que bom. pastor. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui. Prazer, pastor Cássio, mais uma vez. Pastor Edson também, a pastora Adriana, estar com vocês, JR, Marcela, com todos aqui do estúdio. Quero mandar um abraço muito especial para a Rede de Relacionamentos Saudáveis, um grupo de WhatsApp intitulado assim. E de maneira muito especial, o pastor Odenir. Ele é capelão no Hospital Batista, lá em Assunção, no Paraguai. Ele está lá ligadão, ouvindo a gente aqui. Um abraço para minha família também, minhas filhas Camila, Clarice, André e Lucas, meus genros, e Jaqueline. Tem que mandar um abraço para ela, né? Senão não almoço. E pedir a vocês aqui, queridos, que orem. Quando o pastor Edson falava ali dessa ovelha que ele foi visitar, pela Fátima, uma ovelha que eu visitei em Macaé. Seu estado é crítico, de câncer também, e é uma situação muito triste. Orar, se puderem lembrar, de Fátima, por favor. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço. Quero externar aqui a minha gratidão, minha alegria de estar com vocês, uma satisfação imensa, aprendo muito a cada dia. Obrigado, Marcelo, sempre lembrando de nós. Estávamos lá em Portugal, quando ela nos ligou, eu falei, não, estou chegando. E Deus tem aí nos abençoado fortemente. Estamos no nosso 17º aniversário do Ministério Jeová Rafá. Então a nossa festividade começou ontem, temos agora dia 13, 14 e 15. Um abraço forte para minha esposa, a pastora Aninha, para o meu filhão Luiz Augusto e todos os membros do Ministério Jeová Rafá. Parabéns, Deus abençoe a todos, obrigado pela mesa e todos aqui. Deus abençoe, obrigado. Vamos dar parabéns, hoje é aniversário do pastor Lutemar Oliveira Ramos, ele que é da Igreja Metodista Getsemane ali em Campo Grande. Aniversário do pastor Amauri Oliveira, da Igreja Presbiteriana da Penha, e também aniversário do pastor José Luiz, do Ministério Porta Estreita, ali em Duque de Caxias. Quem mandou pra gente foi a ovelha Anselmo. Muito bem, muito obrigado pelo carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, participação de todos com a gente. Quero agradecer mais uma vez aqui ao querido Círio Gonçalves, ontem na apresentação do Debate 93, ao lado de Marcela Bastos. Muito obrigado, Marcela. Uma alegria. Até amanhã para todo mundo que acompanhou a gente. Até amanhã com a graça do nosso Deus. Se assim nos permitir, estaremos aqui. Maravilha. Nós vamos orar, minha gente, vamos agradecer. Temos muito a agradecer. Nós agradecemos muito a Deus pela bênção da vida do pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, numa recuperação extraordinária, pela graça de Deus, fruto da obra sobrenatural do nosso Deus. Como Deus é maravilhoso. Por isso nunca desista de orar. Famílias, apoiem os seus familiares quando eles atravessam momentos de enfermidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos e agradeço demais pelo testemunho de vida, de graça, de amor, de desprendimento, generosidade, essa figura maravilhosa que recebe o nosso carinho, nosso abraço. Vamos orar por ele, orando pela Fátima e clamando ao Senhor para que em breve nós estejamos agradecidos a Deus pela bênção da cura, orando, gente, orando e agradecendo. Vamos lembrar sempre dos enfermos e dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer por mais esse dia, queremos te pedir a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Queremos te apresentar, Senhor, os aniversariantes, a pastora Lutemar Oliveira Ramos, o pastor Amauri Oliveira, o pastor José Luiz e todos aqueles que estão, Senhor, aniversariando nesse dia. Queremos pedir a sua graça, a sua bondade e o seu favor, que o Senhor possa coroá-los com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus.
Queremos te apresentar os enfermos, aqueles que estão na rua, nas vielas, nas favelas, sem rumo, sem direção, aqueles que estão nos leitos de dor, que receberam notícia e estão debaixo de sentença. Queremos quebrar essas sentenças com a tua palavra que diz ao Senhor que o Senhor Jesus tomou sobre si as dores e as enfermidades e pela sua pisadura nós fomos sarados. Nós queremos declarar, Senhor, saúde, restauração, renovação, força, fé. Pai, alcança, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, o campo missionário. Visita, Senhor, todos. Nós abençoamos os ouvintes, ó Deus, que todos os dias, nesse horário, eles, ó Senhor, ligam seus rádios para ouvir uma palavra sua, Senhor. Um consolo, um conforto, uma força, um ânimo. Nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.